Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 14 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Terça-feira seguimos com data FIFA, qualificação para a Copa do Mundo pelo mundo e também amistoso da nossa seleção, o Brasil. E claro que eu separei o melhor para vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 7 da manhã, um amistoso entre Japão e Brasil. De novo, um amistoso importante para a nossa seleção. Por quê? Muitos jogadores não estão garantidos para a Copa, então vão precisar mostrar um bom futebol dentro de campo. E eu, particularmente, gostei muito do Brasil contra a Coreia do Sul. Jogou muita bola, uma mudança aí na postura, o meio de campo mordedor, distribuindo ali o ataque, os quatro ali na frente, né? Vini, Rodrigo, o Estevão e o Matheus Cunha jogando um bom futebol. Então, contra o Japão, eu espero de novo que o Brasil jogue um bom futebol e consiga, assim, um bom resultado. Vitória do Brasil, Brasil empate anula, Brasil para vencer um dos tempos, uma das partes. Deixa eu mostrar para vocês um provável Brasil. E antes, se a gente puxar aqui o histórico do confronto, dentro e fora de casa, só dá Brasil. 1-0, 3-1, 4-0, 3-0, 4-0. Dos 5 últimos jogos, dentro e fora de casa, só deu Brasil. E vamos lá, um provável Brasil aqui na tela para vocês. A única mudança eu acho que é no gol, né? O Hugo, sai o Bento, entra o Hugo. Aí a gente vem com o Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães. Estão jogando muita bola esses dois no meio de campo. Rodrigo, Estevão, Matheus Cunha e o Vini Júnior. Fechou? 13 horas, qualificação para a Copa do Mundo na África. Jogo entre Nigéria e Benin. Vamos lá. Benin vem na primeira colocação e a Nigéria é a terceira colocada. A Nigéria, nesse momento, ela tá fora da Copa. Ela vai jogar em casa e precisa de um bom resultado. Se a gente puxar a race da Nigéria em casa, dos 5 últimos jogos, ela ganhou 4 e empatou 1. Benin, jogando como visitante, oscila. Uma vitória apenas, perdeu 2 e empatou 2. No histórico, só dá Nigéria. 3-0, 2-1, 2-0, 1-0, 2-0. Time, é o seguinte, a Nigéria jogando em casa, precisando do resultado, vai pra cima, vai pra dentro. Tem tudo sim pra vencer. O problema é que ela vai enfrentar a primeira colocada do grupo e pré-live a cotação da Nigéria tá baixa. Talvez aqui ao vivo, uma cotação maior para a Nigéria e a Nigéria amassando na pressão, aí a gente busca essa vitória com uma cotação maior. Fechou? 13 horas, qualificação para a Copa do Mundo, jogo entre Estônia e Moldávia. Time, no grupo, essas duas seleções numa boa vieram para participar, né? Não vão conseguir pegar a vaga aqui para a Copa, tá certo? A Estônia até o momento, 6 partidas, uma vitória, perdeu 5. Moldávia, 5 jogos, 5 derrotas. A única vitória da Estônia foi jogando contra a Moldávia na casa da Moldávia. 3-2 Estônia. A única vitória da Estônia. Então assim, como a Estônia joga em casa, se a gente for pensar em resultado, pô, ela ganhou fora de casa, joga em casa, eu acho que não perde. Dupla hipótese Estônia. Lembrando, é um jogo que não vale muita coisa. De novo, nenhuma das duas seleções vai conseguir vaga para a Copa, tá beleza? Um amistoso de luxo. 14 horas, qualificação para a Copa na Ásia. Jogo entre Catar e Emirados Árabes Unidos. Vamos lá. O Catar em casa, dos 5 últimos jogos, 4 partidas bateram pelo menos 2 gols. Emirados Árabes jogando fora, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. E no histórico, dos 5 últimos jogos na casa do Catar, todas as partidas, pelo menos 2 gols. Time pré-live, um jogo aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Catar e Emirados Árabes. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Escanteios, vamos lá.
Catar 4.1, Emirados Árabes 4.3. Time, final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade e o gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Catar 2.1, Emirados Árabes 1.6. Fechou? 15h45, qualificação para a Copa, jogo entre Andorra e a Sérvia. Vamos lá, no grupo, a Sérvia vem na terceira colocação e Andorra é a última colocada. Andorra até o momento, 6 partidas, nenhuma vitória, empatou uma, perdeu 5, empatou aqui com a Letônia, que também é uma seleção tecnicamente muito fraca, com todo o respeito. Time, vamos lá. Se a Sérvia quiser alguma coisa para a Copa do Mundo de 2026, não tem outro resultado. Tem que ganhar e ganhar bem de Andorra. Andorra, tecnicamente, é uma seleção bem fraca. Ela praticamente é um país aqui que não tem gente, é um país minúsculo, tá certo? Não tem jogador. Então, a Sérvia tem que ir pra cima com tudo. Se a gente puxar Andorra jogando em casa dos 10 últimos jogos, uma vitória apenas contra San Marino. San Marino é a pior seleção do mundo. E um empate aqui, ó, contra Belarus. Então, a Sérvia tecnicamente é superior, mesmo jogando fora de casa e precisando do resultado, deve vencer essa partida. Primeiro tempo, a Sérvia na pressão, gol no primeiro tempo, vitória da Sérvia já no primeiro tempo, tá beleza? E vamos lá para fechar essa análise entre Andorra e Sérvia. Jogadores aqui para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado da Sérvia, Vlahovic e o Mitrovic. Fechou? E vamos lá, 15h45, mais um jogo de qualificação para a Copa, jogo entre Espanha e Bulgária. Time, é um jogo bem parecido aqui, uma análise bem parecida com Andorra e Sérvia. A gente tem um super favorito que deve vencer, e se começar forte no primeiro tempo, e eu acho que vai, por exemplo, a Espanha, vitória da Espanha já no primeiro tempo e gol da Espanha já no primeiro tempo, tá beleza? A gente tem aqui o líder jogando contra o último colocado. A Bulgária, com todo respeito, ela veio para passear. Ela não vai conseguir vaga nesse grupo. Espanha na primeira colocação, a Turquia tem um baita time, a Geórgia, a seleção do Kvaratskhelia. Então, assim, a Bulgária vem para cumprir tabela, tá beleza? Vitória da Espanha, mas não tem cotação. Aí a gente tem que pensar no primeiro tempo. Dá até para pensar num handicap asiático -1 Espanha no primeiro tempo, tá beleza? O que mais que a gente pode pensar aqui? Finalização e escanteio para a Espanha no primeiro tempo. Se vai ter mais posse, vai fazer mais pressão, vai finalizar. Se o gol não sai, sai escanteio, tá bom? Então, mais de 5,5, mais de 6,5 finalizações Espanha no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Espanha no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Espanha e Bulgária. Jogo para 2 gols, 80%, gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Espanha, 6,2, Bulgária, 4,6. Talvez aqui, ó, um escanteio de 0 a 10 minutos, tá? A Espanha começando na pressão, esse escanteio pode acontecer. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Cartões, Espanha 1,5, Bulgária 2,2. Time, deixa eu voltar aqui em escanteios. Se por um acaso, final do primeiro tempo, esse gol da Espanha ainda não saiu, aí é escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? Time aí, vamos lá. Espanha e Bulgária ainda na tela aqui, jogadores, tá? Para finalização, chute a gol, mesmo gol, o Merino e também o Orzabal. Lembrando, o Lamine Yamal não deve participar dessa partida. Fechou? 15h45, qualificação para a Copa, jogo entre Irlanda e Armênia. No grupo, a Armênia vem na terceira colocação e a Irlanda é a quarta colocada. Puxando o race, a Irlanda em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. Ganhou 2, empatou 2. Mercado de gols vem forte. A Armênia jogando fora, uma vitória apenas contra a Letônia, que é uma seleção fraca. Perdeu 3, empatou 1. Mercado de gols também muito forte. No histórico, 2 partidas aqui e a Irlanda venceu as 2 partidas. 3-2 e 2-1, pelo menos 2 gols por partida. Então vamos lá. Como a Irlanda joga em casa e precisa do resultado para tentar alguma coisa aqui no grupo, talvez aqui para resultado, Irlanda para vencer um dos tempos, uma das partes. E pré-live, o que eu acho mais interessante aqui são gols. Uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Irlanda e Armênia. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Irlanda, 6,2%. Armênia, 4,2%. A Armênia jogando como visitante, ó, ela sofre muitos escanteios, 5,7%. Então dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo
com mais escanteios para a Irlanda, tá beleza? E também uma race 3 cantos Irlanda. Vamos dar uma olhadinha aqui nos cartões. Irlanda 2.3, Armênia 2.2, pelo menos um cartão para cada seleção. 15h45, mais um jogo de qualificação da Copa, Itália versus Israel. No grupo, a Noruega é a primeira colocada, 18 pontos. A Itália na segunda colocação com um jogo a menos. E Israel vem aqui na terceira posição com 9 pontos. Estônia e Moldávia estão fora. Time, esse jogo é muito importante para a Itália, porque se ela vencer Israel, ela praticamente garante a vaga da repescagem, tá beleza? No grupo, o primeiro colocado tem vaga direta para a Copa e o segundo colocado vai para a repescagem, tá beleza? Lembrando, o jogo da Itália contra a Noruega, a última partida, é na Itália, tá bom? Então assim, por que é tão importante para a Itália esse jogo? Porque pelo menos ela garante a repescagem se ela vencer a seleção de Israel. Vamos dar uma olhadinha na race. A Itália em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu 2, mas são derrotas aqui normais, né? Jogou com a Alemanha e com a França, seleções de primeira prateleira. Israel jogando fora é uma seleção que oscila. Se a gente olhar mercado de gols, a Itália tem tendência para mais de 1,5 gols e Israel jogando fora na mesma tocada. Histórico do confronto, 4-1, 1-0, 0-0 e 6-0. Dos 4 jogos na Itália, a Itália venceu 3 e tivemos aqui um empate. Ou seja, jogando em casa, vitória da Itália, partida para pelo menos 2 gols. Probabilidades aqui para Itália e Israel. Jogo para 2 gols, 90%. Jogo para 3 gols, 75%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol no primeiro tempo. Escanteios, Itália, 6.9, Israel 3.7. A Itália joga em casa, tem uma média praticamente que o dobro do Israel, então dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios pra Itália. Cartões, Itália 1.3, Israel 1.2, as duas seleções com baixas médias. Primeiro tempo, Itália 0.2, Israel 0.2. Time, primeiro tempo aqui com menos de 2 cartões, tá? E vamos lá, jogadores aqui para finalização, chute a gol, mesmo gol. Pelo lado da Itália, o Reteg e o Raspadori. Pelo lado de Israel, o Glock e também o Manor Salomon. Para desarmes, vamos lá. Pelo lado de Israel, o volante Peretz. Itália, para desarmes, Tonali. 15h45, qualificação para a Copa. Jogo entre Letônia e Inglaterra. No grupo, a Inglaterra vem na primeira colocação, 5 jogos, 5 vitórias. A Letônia, vice-lanterna, 6 partidas, ganhou 1, empatou 2, perdeu 3. Time, a diferença técnica aqui é gigantesca. Se a Inglaterra quiser jogar só um pouquinho de bola, ganha e ganha bem já no primeiro tempo. O problema é que essa seleção da Inglaterra, muitas vezes, ela começa a partida sonolenta, parece que não tá nem aí com nada, tá beleza? É isso que eu fico com um pouquinho de pé atrás. Mas, de novo, se a Inglaterra entrar focada com um pouquinho de vontade, ganha no primeiro tempo, tá beleza? Então, primeiro tempo começou, a Inglaterra com uma postura agressiva, vitória da Inglaterra já no primeiro tempo, handicap asiático -1 Inglaterra no primeiro tempo, finalização e escanteio para a Inglaterra no primeiro tempo, mais de 5,5, mais de 6,5, finalizações Inglaterra no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Inglaterra no primeiro tempo. De novo, se jogar um pouquinho, ganha e ganha bem. E vamos lá, jogadores aqui da Inglaterra para finalização, chute a gol, mesmo gol, Harry Kane para meter gol, para finalizar de fora da área, o Rice. Time, 2 jogadores aqui que vão estar em campo provavelmente, tá? O Saka e o Eze, jogadores aqui para finalização. E o Rashford, se começar em campo como titular, também é um bom nome aí para finalização, tá beleza? 15h45, Portugal versus Hungria, mais um jogo de qualificação da Copa. Portugal, que na última partida quebrou o PIB, né, galera? O Cristiano Ronaldo errou uma penalidade, enfim, Portugal ganhou apenas de 1-0, um jogo sofrido, eu diria, era para ser mais fácil. Mas vamos lá, Portugal e Hungria, de novo não tenho que inventar pré-live. Portugal vem na primeira colocação, vai enfrentar a Hungria que vem na segunda posição. Puxando o race, Portugal em casa, ganhou 4, empatou 1, mercado de gols muito forte, a Hungria jogando fora oscila, mercado de gols muito forte. Histórico do confronto, 3-0, 3-0, 3-0, 3-1. Ganha e ganha bem.
Time pré-live, aqui é vitória de Portugal e um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidades na tela aqui para Portugal e Hungria. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Portugal 8.4, média altíssima de escanteios. A Hungria 4.5. Time, vamos lá. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Portugal tem 90% aí de probabilidade de fazer esse escanteio. Final do primeiro tempo, se o gol de Portugal ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo. Dá para pensar aqui também, Portugal para ter mais escanteios no primeiro tempo e race 3 cantos Portugal. Portugal fazendo 3 escanteios primeiro, que é a Hungria. Cartões, vamos lá. Portugal 1.8, Hungria 2.3. E vamos lá, jogadores aqui para finalização, chute a gol, o mesmo gol. Pelo lado de Portugal, Cristiano Ronaldo e o Bruno Fernandes. Finalização de fora da área, o Vitinha, tá beleza? Pelo lado da Hungria, para finalização, Salai e o Szoboszlai. Para desarmes, vamos lá, pelo lado da Hungria, o zagueiro artilheiro Orban. Desarmes, pelo lado de Portugal, o lateral esquerdo Nuno Mendes. Fechou? 15h45, mais um jogo de qualificação para a Copa, jogo entre Turquia e Geórgia, um jogo importante aqui para a Turquia, hein? A Espanha vem na primeira colocação e deve fechar na primeira colocação. Se a Turquia vencer a Geórgia, a Turquia praticamente garante a vaga aqui da repescagem, tá certo? A Geórgia vem na terceira colocação. Até o momento, 3 jogos, apenas uma vitória. Ganhou da Bulgária. E o jogo é na Turquia. Para resultados, eu acho que a Turquia não perde. Turquia, empate anula, dupla hipótese Turquia. Olhando a característica dessas duas equipes, um jogo aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Turquia e Geórgia. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Turquia 6.5, média boa. E a Geórgia 3.1. A Geórgia jogando como visitante, ó, sofre muitos escanteios, 7.2. Primeiro tempo, mais escanteios para a Turquia. Cartões. Vamos lá, Turquia 2, Geórgia 2. Jogo importante, pelo menos um cartão para cada seleção. E vamos lá para fechar essa análise entre Turquia e Geórgia. Jogadores aqui para finalização, chute a gol, o mesmo gol. Pelo lado da Turquia, Arda Güler, Artur Koglu e também o Yıldız. Pelo lado da Geórgia, Kvaratskhelia para finalizar, chutar gol. Desarmes, vamos lá. Kochorakhvili, pelo lado da Geórgia. Desarmes, pelo lado da Turquia, o Demiral. Fechou? 16 horas, qualificação na África, jogo entre Senegal e Mauritânia. Senegal vem na primeira colocação, a Mauritânia é a 5ª colocada. Senegal não pode bobear, Congo, ó, tá bem próximo aqui com 19 pontos, tá? Senegal vai jogar em casa com uma seleção que tá lá embaixo. Aqui não tem muito o que inventar. Vitória de Senegal. O problema é que a cotação é baixa. Então, 2 alternativas aqui. Primeiro tempo, Senegal amassando na pressão, vitória já no primeiro tempo. Se a vitória não vier no primeiro tempo, essa cotação vai subir. Senegal melhor na partida e uma cotação maior, aí a vitória de Senegal também é interessante. Fechou? 19h30, Campeonato Brasileiro Série B, a Chapecoense jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O negócio é o seguinte, a Chape em casa, ela não traz tanta confiança. Mas o Botafogo de Ribeirão, olha isso, dos 10 últimos jogos que fez fora de casa, tomou gol em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas. Dos 10 últimos jogos que fez fora de casa, o Botafogo de Ribeirão tomou gol em 9. Ou seja, é uma defesa que toma gol aqui fora de casa praticamente que em todos os jogos. E a Chape joga em casa. Então, para esse jogo, pelo menos um gol da Chapecoense na partida. Over 1.000 gol, Chape. Time, uma outra informação que pode ser bacana aqui para Chapecoense e Botafogo de Ribeirão, tá? Cartões. A média da Chapecoense 2.7, o Botafogo de Ribeirão 2.5 e o Juizão, ó, 5.8. Pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá, mais uma partida aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paysandu recebendo o Remo às 19h30. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro em gols, tá? Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, menos de 4 gols vem mais forte. Escanteios, olha isso. Paysandu em casa, 7 de média, média alta. E o Remo jogando fora, 2.9. E o Remo como visitante, ele sofre 8.4 cantos de média. É um visitante que sofre muitos escanteios. Então aqui, ó, vamos lá. Um escanteio de 0 a 10 minutos, tem boa probabilidade para acontecer.
Final do primeiro tempo, jogo ainda 0 a 0. Paysandu na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo. Falando em primeiro tempo, para o Paysandu ter mais escanteios que o Remo e também uma race e 3 cantos Paysandu. Paysandu fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Remo. Cartões, Paysandu 2.8, Remo 2.5, Juizão 5.1, um cartãozinho aí pelo menos para cada lado. 21 horas, mais um amistoso na área, jogo entre Porto Rico e Argentina. Time, primeiro tempo. Se a Argentina jogar só um pouquinho de bola, ela já vence a partida, tá bom? Vitória da Argentina já no primeiro tempo. 21h30 para fechar Campeonato Brasileiro Série B, o Furacão Atlético Paranaense recebendo o Avaí. Vamos lá. Furacão jogando em casa. Dos 5 últimos jogos, fez gol em 4. O Avaí jogando como visitante, dos 5 últimos jogos, sofreu gol em 4. Então, para essa partida, pelo menos um gol do Furacão. Over meio gol, Atlético Paranaense. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Atlético Paranaense e Avaí. Jogo para 2 gols, 60%, probabilidade baixa. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Partida aqui para menos de 4 gols, tá? Ou, como eu falei no início da análise, um gol do Furacão. Escanteios. Atlético Paranaense 6.3, Avaí 3.5. O Atlético Paranaense joga em casa, tem o dobro aqui praticamente de escanteios. Primeiro tempo mais escanteios pro Atlético Paranaense, race 3 cantos Atlético Paranaense. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0, Furacão na pressão, ou vai que o Furacão tá perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Atlético Paranaense 1.6, Avaí 2.3. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje? Amistoso entre Japão e Brasil, Brasil empate anula. Qualificação para a Copa, confronto entre Portugal e Hungria. Vitória de Portugal, partida para pelo menos 2 gols. Esse é o melhor palpite para hoje. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão para hoje? Vamos lá. Itália e Israel, vitória da Itália, jogo para pelo menos 2 gols. Andorra e Sérvia, vitória da Sérvia. Espanha e Bulgária, vitória da Espanha já no primeiro tempo. Letônia e Inglaterra, vitória da Inglaterra já no primeiro tempo. Turquia e Geórgia, Turquia, empate anula. E para fechar um amistoso, jogo entre Porto Rico e Argentina, vitória da Argentina já no primeiro tempo. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão, enfim, tudo que vocês têm direito aí, tá legal? Deixa a curtida, faz o comentário. Quem tiver no celular, dá aquela hypada que ajuda demais. Tamo junto, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!